Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Hoje vamos estudar a última carta, a última igreja do qual o Apocalipse foi recebido, dos quais eles receberam o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, igreja de Laodiceia. Vamos estudar do versículo 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao verso 22, diz assim a santa palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim que vejas. Verso 19. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor para que Ele, por meio do seu Santo Bom Espírito, Ele nos ajude a compreender a sua palavra, que Ele nos ajude a que Ele possa nos dar um coração que possa crer na tua palavra. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Um dia, hoje, dia da ressurreição do seu Filho, dia da nova criação, dia, Pai, que temos a certeza da nossa salvação. Esse dia do qual o seu Filho ressuscitou, a ressurreição do seu Filho é a certeza da nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque descansamos nas nossas obras. Mas o principal de tudo é repousarmos na fé no seu Filho. Agora estamos aqui, nos reunidos publicamente para ouvir e aprender o teu santo evangelho. E pedimos que o Espírito Santo nos dê corações e ouvidos, Pai, que possam crer nessa mensagem. Pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas almas. Que o Senhor possa acalmar nosso coração. Que agora, Pai, possamos ter os nossos corações voltados à Tua palavra. Pedimos a Sua misericórdia, Pai, a Sua graça, pelos méritos do Seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, então a nossa última igreja, a penúltima igreja que estudamos domingo passado, foi a igreja de Filadélfia, né? Eu separei aqui um pequeno resumo para a gente poder, para não sair, né, da nossa mente o contexto e as implicações das 7 igrejas. E então eu separei 4 pontos que a gente estudou da igreja de Filadélfia. Lembrando que agora que estamos em Laodiceia, agora já temos todo o destinatário do qual o Apocalipse foi escrito. Da mesma forma que a primeira e segunda carta
de Paulo aos Coríntios foi dedicado à igreja que estava localizada em Corinto. As 7 igrejas que vemos aqui no Apocalipse, essa mensagem foi direcionada a eles, porque eles estavam próximos dos eventos que iriam acontecer. A saber, que a gente já estudou, que era o julgamento de Cristo contra a nação de Israel. A gente viu que o principal tema do Apocalipse é a vingança de Cristo, aonde Israel, eles violaram o pacto com o Senhor, mataram os profetas, mataram os apóstolos e mataram o Filho de Deus, aqui, o Messias. E Cristo, lá em Mateus 24, ele afirmaria que Israel sofreria os seus dias de vingança, desde a destruição do templo até a destruição do povo de Israel. Então, irmãos, agora que a gente está sabendo, a gente está finalizando essa última igreja, a gente vai poder agora, nas próximas oportunidades, a gente vai começar a entender um pouquinho do juízo de Cristo com Israel. Já sabemos para quem o Apocalipse foi escrito. E agora a gente vai entender o tema do Apocalipse. Então, para a gente resumir a igreja de Filadélfia, que a gente estudou semana passada, eu separei aqui 4 pontos que a gente estudou semana passada. O primeiro foi que Jesus tem a chave de Davi. Isso significa o quê? Chave significa autoridade. Então a gente viu que Cristo ele tem autoridade sobre toda a terra. Então aquilo que Cristo quer que aconteça, acontece. Porque ele tem as chaves. Então nada acontece nesse universo sem que seja da vontade de Cristo. A gente viu que Cristo tem as chaves. O segundo ponto é que Cristo abre a porta e ninguém fecha. A gente viu que Cristo, ali para confortar a igreja de Filadélfia, ele disse que ele abriu uma porta, do qual ninguém poderia fechar. Nem mesmo o Império Romano, nem mesmo o Israel apóstata, que estava perseguindo os cristãos, nem mesmo aqueles judeus da sinagoga de Satanás poderiam impedir. Então a gente viu que nada pode parar o reino de Deus. Nossa, mas como está difícil, eu acho que realmente, né? O evangelho está perdendo. Realmente, né, Satanás está vencendo. Não. Jesus abriu uma porta do qual o seu reino tem que se expandir. A gente viu um pouquinho sobre isso. O terceiro ponto que a gente estudou é que o Senhor diz que uma porta foi aberta, a porta do reino foi aberta, mas ele também disse que ele conhece a fraqueza da igreja de Filadélfia. Ele sabe que eles são fracos. Que eles por conta própria, eles não podem fazer que o reino avance. Eles por conta própria não têm poder para isso. Eles são fracos, eles precisam de Cristo. Eles entendem que são miseráveis. E a gente viu que o poder de Deus, ele se revela na fraqueza humana. A gente viu o exemplo de Paulo, quando ele fala que ele experimentou mais o poder de Deus quando ele recebeu o espinho na carne do que quando ele teve a revelação do céu. Ele diz que ele se sentia mais próximo de Deus. Ele sentia mais o poder de Deus quando ele estava fraco do que quando ele estava forte. Ele fala, agora que sou fraco, é que sou forte. Então a gente viu que o poder de Deus, ele manifesta a fraqueza. E a gente viu o avanço do reino, aonde a igreja de Filadélfia, talvez tinham membros dentro daquela igreja que olhavam os inimigos do cristianismo e pensavam, realmente, eles vão nos fulminar. Eles vão nos engolir. Aqueles falsos judeus vão nos engolir. Aqueles judeus da sinagoga de Satanás vão nos matar. Ou quando a gente olha para os inimigos do evangelho hoje, a gente pensa, realmente, eu acho que vamos perder essa guerra. Mas a gente viu a promessa de Cristo. Que Cristo faria que aqueles inimigos do evangelho, aqueles judeus da sinagoga de Satanás, iriam atrás da igreja em busca de salvação. Ou seja, eles buscariam a Cristo. Eles iriam até a igreja de Filadélfia. Eles procurariam a salvação que está em Cristo Jesus por meio da igreja. Então esses foram os 4 pontos que a gente estudou da igreja de Filadélfia. E hoje vamos para a nossa última igreja, a igreja de Laodiceia. Está aqui no verso 14 ao verso 20. Vamos para o verso 14. O primeiro versículo diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então a gente vai abordar 3 pontos aqui nesse verso. O primeiro, aqui diz, estas coisas, diz o Amém. Jesus está dizendo, quem está dizendo essas coisas é o Amém. A gente viu que cada apresentação de Cristo nas igrejas
É um ponto da introdução lá no começo. Ele fala, eu sou o primogênito dos mortos, eu sou o princípio da criação. Todos esses pontos foi dado lá no capítulo 1 de introdução. E agora, cada vez que Cristo se apresenta para as igrejas, ele pega um ponto lá dentro da introdução. E aqui ele diz que ele é o Amém. A palavra Amém, como a gente sabe, significa concordar. Quando eu digo Amém, eu estou concordando com alguma coisa. Amém no hebraico é sim, você concorda, você aceita isso. Por isso que quando oramos em nome de Jesus, nós dizemos Amém. Quando alguém ora em nome de Jesus, a gente diz Amém. Então, aqui Jesus diz que ele é o Amém. O que significa ele dizer eu sou o Amém? O que significa Jesus falar que ele é o sim? E Jesus é o Amém, e Jesus é o sim para todas as promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu lá desde o Éden até a eternidade, ou melhor dizendo, tudo que Deus prometeu antes da criação do mundo, recebeu um sim por causa de Cristo. Cristo é o Amém de Deus. Aqui ele fala, eu sou o Amém. Ou seja, Cristo é o sim para todas as promessas de Deus. Para a gente entender um pouquinho sobre isso, vamos para 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu falei capítulo 2, mas é capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Olha só o que Paulo fala sobre Cristo. Ele diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também, por ele, é o Amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ou seja, aqui Paulo está dizendo que todas as promessas de Deus, elas acontecem por causa de Cristo. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Isso só aconteceu por causa do Filho. O Pai decidiu, ele escolheu um povo, mas alguém tinha que morrer por esse povo. Quem disse sim, não, eu morro? Cristo. Estamos indo para a criação. Adão e Eva pecam. É prometido um descendente. Deus fala para Eva, olha, você terá um descendente. Ele terá inimizade com a serpente. A sua descendência terá inimizade com a serpente. Esse descendente era Cristo. Israel. Você tem Israel sendo preservado diante dos egípcios, né? Então você tem Israel que não foi morto, ele não foi destruído, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles passaram por diversas dificuldades, mas eles não deixaram de existir. Por quê? Porque Cristo deveria vir a Israel. Israel foi preservada por causa de Cristo. Cristo é o sim para todas as promessas de Deus. Quando a gente fala da história de Davi e Golias, a gente vê que aí as pessoas que, as pessoas que querem de alguma forma serem especiais acreditam que Davi e Golias é para elas, né? Que os seus problemas é o Golias. Os seus problemas. Você tem que derrubar os seus problemas. Davi e Golias não tem nada a ver conosco aqui. Davi e Golias tem a ver com Cristo. Davi derrotar Golias era o sinal de que a promessa do Messias iria permanecer. Davi só venceu Golias porque Deus tinha feito uma promessa lá para Adão e Eva. Se Israel deixa de existir, a promessa não cumpre. Cristo é o sim para todas as promessas de Deus. A nossa fé é preservada. A igreja existe hoje por causa de Cristo. Porque Cristo morreu pelo seu povo. Então, como Paulo fala, Cristo é o Amém. O apóstolo João em Apocalipse fala, Cristo é o Amém.
todas as promessas de Deus reveladas na Escritura Sagrada que se concretizam, é porque Cristo é o sim para essas promessas. Vamos voltar lá para o Apocalipse, capítulo 3. Então, meus irmãos, como a gente viu aqui, todos os sim, todas as promessas de Deus são realizadas por meio de Cristo. A nossa vida eterna está garantida porque Cristo é a garantia. Ele é o sim das promessas de Deus. O ponto 2 do verso diz assim, olha, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Cristo é a testemunha fiel e verdadeira. O que é uma testemunha? O que é uma testemunha? Testemunha é aquela que ela viu um fato, ela conheceu um fato, porque ela viu, ela estava presente, ela conhece. Então, por exemplo, eu e a Ana, nós somos testemunhas de um acidente. Nós vimos um acidente. Aqui, descendo aqui, aqui é Guilherme de Paula, né? Marcondes? Aqui é a Manuel Mendes. Não. Não, o Herê de cima. Guilherme de Paula ou Comendador? Comendador, isso. Aqui é Comendador, né? Então a gente foi testemunha de um acidente na Comendador. Então a gente estava descendo com o carro, e aí um outro carro atravessou a preferencial, uma moto veio e bateu no cara. Se alguém precisasse de uma testemunha, deveria ser eu e a Ana ou quem estava ali perto. Ninguém poderia chegar para o João e falar, João, aconteceu um acidente lá. Você poderia nos contar do que aconteceu nesse acidente? Não, ele não é uma testemunha, ele não viu. Ele não estava presente no fato. Ele não viu o acontecido. Mas eu e a Ana, que estávamos lá, nós poderíamos testemunhar. Olha, aconteceu assim assado, o motoqueiro veio. Nós somos testemunhas porque nós vimos, nós conhecemos os fatos. E aqui Cristo, ele diz que ele é a testemunha fiel do Pai. Ninguém conhece a Deus senão o Filho. Ninguém conhece a Deus senão o Filho. E qual é a implicação disso? Qual é a implicação de apenas Cristo conhecer o Pai? É de que sem Cristo, ninguém conhece o Pai. Sem Jesus Cristo, nós não podemos conhecer a Deus. Sem Jesus, uma pessoa que diz assim, eu conheço a Deus, mas não conhece a Jesus, ela é uma falsa testemunha. Por quê? Porque só Jesus conhece o Pai. Só Jesus conhece o Pai. Só Jesus conhece a vontade do Pai. Só Jesus realizou a vontade do Pai. Certa vez, Jesus falou para os seus discípulos, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Jesus conhece o Pai e fez a vontade do Pai. Se nós tirarmos Cristo das nossas vidas, nós não podemos conhecer a Deus. Se alguém então chegar para você assim e falar assim, não, eu conheço a Deus. Não, mas você conhece o Evangelho? Não, não conheço o Evangelho. Mas você conhece a palavra encarnar Cristo? Você conhece a Bíblia? Não. Então, ele criou um ídolo. Ele criou um ídolo. Qualquer pessoa que diz que conhece a Deus, mas não conhece por meio de Cristo, por meio da sua palavra revelada, ele não conhece a Deus. Ele criou um ídolo. Ele é qualquer outra coisa. E na prática é mesmo, né? Você vai conversar com uma pessoa que não conhece o Evangelho, que não conhece Cristo, que não conhece a sua palavra, tudo que ele vai descrever sobre Deus não tem sentido. Já percebeu isso? É sempre um Deus conforme a sua justiça, a justiça do homem, né? É sempre um homem conforme a sua vontade. É aquele homem que é aquela pessoa que tem um Deus que cria as leis para ele, né? Ah, não, tal coisa não é errado, isso aqui é certo. Ah, porque é lógico que é certo. Mas por que essa pessoa pensa dessa maneira? Porque ela não conhece o Deus verdadeiro. Ela não conhece Cristo. Cristo diz aqui, ó, no verso 1, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, a única maneira segura de nós, ou de qualquer homem, qualquer mulher, criança, conhecer a Deus é por meio de Cristo. Por quê? Porque Cristo é a testemunha fiel. E depois o terceiro ponto diz, o princípio da criação de Deus. Agora, o texto diz que Cristo, ele é o princípio da criação de Deus. Algumas pessoas perversas vão olhar para esse texto e vão falar assim, esse é um texto que prova que Jesus não é Deus, mas ele é uma criatura.
Mas esse texto diz qualquer coisa, menos que Cristo é uma criação, ou que Cristo é uma criatura. O texto não diz que Cristo é uma criatura. O texto diz que Jesus é o princípio da criação de Deus. Ele é o princípio da criação de Deus. E se a gente olhar para o próprio livro de Apocalipse, esse termo ele é explicado. A gente viu já referência que Cristo diz, eu sou o primeiro, eu sou o último. Quando o texto diz que Jesus é o princípio da criação, ele está dizendo que tudo que veio existir da criação veio por causa dele. Ou seja, ele é o início de toda a criação. A criação só existiu por causa de Cristo. Por isso ele diz, eu sou o princípio da criação. Quando ele diz eu sou o princípio da criação, é um eco do que ele já falou lá atrás. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Não tem diferença do que ele falou lá atrás. Eu sou o princípio e o fim. Quando ele diz aqui, eu sou o princípio da criação. Ou seja, tudo veio por Cristo. Nada poderia existir sem Cristo. A gente não precisa abrir o texto, mas no Evangelho de João, até porque a gente, como o autor do Apocalipse é o apóstolo João, a linguagem dele lá no Evangelho é a mesma. Ele não fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E depois ele fala lá no verso 3, sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Cristo, nada do que existe poderia existir. É a mesma linguagem. É só prestar atenção no que significa Cristo ser o primeiro e o último, que quando você vê aqui o princípio da criação, você vai perceber que Cristo não é uma criatura, mas ele é o início de tudo. Tudo veio existir por causa de Cristo. Vamos lá? O verso continua, verso 15. Conheço as tuas obras. Verso 15. Que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. O que o texto quer dizer aqui? Agora o Senhor Jesus começa a dar uma descrição da igreja. Ele fala que vocês não são quente, os membros da igreja de Laodiceia, eles não são quente e não são frio. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. O que significa isso? Eles não serem quentes e nem frios. Aqui o que o Senhor quer nos ensinar, isso vai estar no verso 16, é que eles são mornos, ou seja, eles não são nem uma coisa e nem outra. A igreja de Laodiceia, eles não viviam em um período da vida deles. Eles não serviam a Deus, eles não viviam para Deus, mas também quando estavam no mundo eram diferentes com o mundo, era um camaleão. Não dava para entender. É mais ou menos assim, quando eles estavam entre crentes, eles eram uma coisa. E quando eles estavam ali para fora da igreja, eles eram outra coisa. Eles não eram uma coisa, eles não eram outra. No final, eles eram indiferentes. Não fazia diferença para eles. Não fazia diferença para eles. Olha só o que o texto vai continuar dizendo no verso 16. E assim porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te em minha boca. Então, quando a gente vê aqui no verso 15 e 16, você percebe que os membros da igreja de Laodiceia, eles não eram imorais. Porque a gente vê que Cristo dá muitos detalhes dos pecados das igrejas. Então você percebe que, por exemplo, a igreja de Tiatira permitiu que aquela mulher entrasse lá e tivesse influenciado os homens daquela igreja a se prostituir e cometer idolatria. Então você tinha esse pecado. Você vai ter outros pecados nas igrejas. Aqui em Laodiceia, eles não tinham pecados públicos e morais. Aparentemente parecia até uma igreja viva, semelhante à igreja de Filadélfia. Mas qual que era o problema dessa igreja? Ela não tinha nada de positivo. Você vai ver que nessa igreja aqui, na igreja de Laodiceia, não existe um elogio. Diferente de Filadélfia e Sardes, que eram igrejas que não tinham nenhuma repreensão, agora a gente tem Laodiceia, que não tem nada positivo. O Senhor diferente. O Senhor olha para a igreja e fala que as obras dela, a maneira que ela vivia,
dá vontade de vomitar. Olha só o final do verso 16. Olha, verso 16. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio. Estou a ponto do quê? De vomitar-te da minha boca. É como Deus está olhando para as obras de Laodiceia e essa indiferença. A igreja era indiferente com Deus, com Cristo, era indiferente. E tudo que eles praticavam, Cristo olhava e tinha vontade de vomitar. Não agradava a Cristo as obras daquela igreja. E é uma linguagem um pouco semelhante, mas diferente. De Isaías 64, verso 6. A gente não precisa abrir, é um texto conhecido, que ele diz que as obras dos homens, sem a justiça de Cristo, eram como trapos de imundícia. É uma linguagem semelhante, mas não é a mesma linguagem. Porque a gente está falando aqui, porque a igreja de Laodiceia, por mais que ela estava nesse estado, uma coisa tem que ficar bem clara. Ela fazia parte da igreja do Senhor. Ela fazia parte. Ela fazia parte de um dos 7 candeeiros, das 7 igrejas. Então ali, não eram pessoas que não foram justificadas, que não foram compradas pelo sangue do Cordeiro. São pessoas que foram eleitas, são pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo, mas acabaram tropeçando. Acabaram caindo na mornidão. Acabaram caindo na mornidão, como aqui o texto diz. Não era quente nem frio, mas eles eram mornos. Indiferença. Não fazia diferença para eles. Então eles se reuniam no dia do Senhor, eles faziam a ceia do Senhor, eles cultuavam o Senhor, mas aquilo não fazia diferença na vida deles. Aquilo não trazia vida para eles. Eles não tinham prazer em fazer aquilo. E aqui vem um outro ponto para vocês, para todos nós, melhor dizendo. Que a nossa vida com Cristo tem que ser um relacionamento verdadeiro com amor. Com amor. Cristo tem que trazer prazer para nós, como igreja, como congregação. Cristo tem que trazer prazer em nossas vidas. O pecado de Laodiceia é que eles perderam o amor, o prazer em Deus. Eles eram, outras coisas satisfaziam o coração deles. Outras coisas traziam alegria para os membros da igreja de Laodiceia. A gente, em nossa vida, a gente pode fazer diversas coisas sem amor e sem prazer. Nós podemos fazer isso. Que é uma coisa? Trabalho. Trabalho. Nem todo mundo tem o trabalho dos sonhos. O trabalho que desejou, planejou. Muitas vezes nós trabalhamos com um foco. Responsabilidade, o chamado de Deus para nós suprirmos a necessidade da nossa família. E nós trabalhamos. Nisso tudo a gente não está muito preocupado. A gente não está muito preocupado se o trabalho agrada ou não agrada. Eu trabalhei, né, já em algumas empresas, o João já trabalhou, e ele sabe que nem todo trabalho, por si só, ele dá prazer. Nossa, eu gosto desse trabalho. Mas o que está acima de tudo é a responsabilidade. Eu tenho que sustentar minha família. Se eu gosto ou não gosto do trabalho, é indiferente. Eu tenho que receber um salário, eu tenho que trabalhar. Então nós podemos fazer na nossa vida muitas coisas que não geram prazer. Acordar de madrugada, pegar trânsito, um serviço que é mais pesado, um serviço que é mais tediante, a gente acaba não gostando dessas coisas. Mas a responsabilidade de prover no lar é maior do que tudo isso. Maior que tudo isso. Então nós podemos fazer coisas que não nos dão prazer. Mas se tratando da fé em Cristo, se tratando em amar a Cristo, da nossa fé, tem que ser com amor. Ou seja, todos aqueles que conhecem, ouviram o Evangelho, mas não amam a Cristo, eles estão pecando. Aqueles que não têm prazer em Cristo estão pecando. Estão com um pecado de Laodiceia. Não, eu conheço a Deus, eu conheço a Cristo, mas isso não traz prazer para ele. Não traz alegria, não traz satisfação. É uma pessoa infeliz. Ou talvez não é uma pessoa infeliz, mas é uma pessoa que encontra satisfação em outras coisas. Esse também é um ponto a gente pensar. Quer ver só? Vem comigo no verso 17. Vocês vão entender o que eu estou dizendo agora, o que eu acabei de falar aqui no verso 17. Que diz assim. 17 diz assim. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma.
Olha só como era o coração dos membros da igreja de Laodiceia. Ele diz assim, olha, eu sou rico e sou abastado e não preciso de nada, de nada. Eles diziam isso no coração deles. Ele viu isso. Que eles eram ricos, eles já eram abastados, já tinham muita coisa e não precisavam de mais nada. E sabe o que é curioso? Se vocês, de repente, tiverem curiosidade e for pesquisar, Laodiceia era a cidade, uma das cidades mais ricas da Ásia Menor. Ela era tão rica, tão rica, tão rica, que quando teve um terremoto e destruiu a cidade, apenas os moradores da cidade, sem a ajuda do Império Romano, reconstruíram a cidade. Eles não precisaram de subsídio do Império Romano. A cidade caiu e os próprios moradores daquela cidade, de tão ricos que eles eram, eles reconstruíram uma cidade linda e maravilhosa. A gente viu em outras igrejas, como a igreja de... não é Éfeso? Não é Éfeso, mas é uma igreja que a gente viu, que eles eram muito pobres, né? Eles eram muito pobres. Jesus fala, eu conheço a pobreza de vocês. Diferente agora de Laodiceia, que era uma igreja muito rica. Não uma igreja por si só, mas a cidade era uma cidade muito rica. Quem morava lá era muito rico. E agora o Senhor dá uma referência aqui. Olha só, volta lá para o verso 17, ele diz, pois vocês dizem, né? Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Ou seja, os membros dessa igreja, eles estavam confiando, a confiança deles, o amor deles, a satisfação deles, estavam nas posses. Estavam em outra coisa além de Cristo. Ou seja, aqueles homens, eles se alegravam com as suas posses, eles se alegravam com as suas riquezas, eles estavam felizes. Eles tinham no coração deles que eles não precisavam de mais nada. Então eles chegavam na congregação, no dia do Senhor, tinha leitura da palavra, tinha o canto dos salmos, faziam a ceia do Senhor, mas não era isso que trazia felicidade para eles. Não era isso que trazia satisfação para eles. O que trazia satisfação para os membros da igreja de Laodiceia eram as posses, eram as riquezas. Eles diziam, olha, nós somos ricos, nós temos tudo e não precisamos de mais nada. Isso aqui não é uma confissão pública da igreja, tá? Não quer dizer que quando eles estavam lá, o presbítero estava pregando, o pastor estava pregando, eles falavam isso no púlpito. Aqui Cristo está examinando o coração da igreja. A gente tem que entender isso. Cristo está examinando o coração da igreja. Isso aqui não era uma pregação dos pastores de Laodiceia. Lá não tinha pastor que pregava teologia da prosperidade. Isso aqui é um exame do coração, um exame que Cristo fez no coração dos membros de Laodiceia. Cristo examinou e viu, olha, vocês estão vivendo essa vida morna, por quê? Por que vocês são indiferentes comigo? Por que vocês vivem de forma indiferente comigo? Porque vocês, no coração de vocês dizem, nós temos tudo. Nós não precisamos de mais nada. Por isso que eles eram indiferentes com o Senhor. Então, irmãos, o que a gente aprende com esse texto? Primeiro ponto. Nada em nossas vidas deve nos trazer mais satisfação, mais alegria do que Cristo. Aqui o texto está condenando ter posses. Aqui o texto está condenando ser rico. O texto não está condenando isso. Porque alguns podem olhar para esse texto, já falei que sabia que ter riqueza era pecado. Sabia que Deus estava com os pobres. Está aqui, ó. Deus repreendendo eles. Mas o texto não diz isso. O texto está dizendo que aqueles homens confiavam na riqueza. Eles estavam satisfeitos com a riqueza. O que trazia felicidade para aqueles homens era a riqueza. A ponto do quê? Eles eram indiferentes com Deus. A ponto que eles eram mornos com Deus. Então, o primeiro ponto, irmãos, é que nada nesse mundo, seja o dinheiro, seja a família, seja o trabalho, nada nesse mundo pode nos dar satisfação maior do que Cristo. Não é errado ter posses, não é errado ter uma família grande, não é errado você ter um bom salário, nada disso é errado, a não ser que o seu coração transforme isso em ídolos. A não ser que o nosso coração transforme isso em ídolos. Irmãos, aí o que a gente percebe é que a maior riqueza que Deus quer para conosco, a maior riqueza que Deus quer para o seu povo é a riqueza do seu conhecimento. Vamos lá para Salmos,
Vamos lá para Salmos. Salmo 119, verso 72. Olha só o que os membros da igreja de Laodiceia estavam fazendo. Olha só o que a gente vai entender um pouquinho o que os membros da igreja de Laodiceia estavam fazendo. Os membros da igreja de Laodiceia estavam confiando nas suas riquezas, nas suas posses, em vez de confiar no Senhor. Salmo 119. Olha o engano do homem. Vamos ver dois textos. Verso 72. Olha só, Salmo 119, verso 72. Olha só o que o Senhor, olha só o que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar o que vale mais. É a prata e o ouro desse mundo. Lembrando que os membros da igreja de Laodiceia, eles estavam confiando no quê? Na prata e no ouro, nas posses. Vimos que não é pecado ter essas coisas. Mas se o seu coração confiar nessas coisas, ou seja, o que é confiar? Se toda a sua vida emocional, se toda a sua fé, a sua satisfação estiver escorado nessas coisas, é um pecado. Olha só, Salmo 119, verso 72 diz assim: para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Para Davi, para os autores do Antigo e Novo Testamento, o que vale mais para o homem é conhecer a palavra de Deus. Aqui Davi fala que vale mais o que procede da boca de Deus do que milhares de ouro e prata. Os membros de Laodiceia estavam indiferentes com Deus porque eles preferiam confiar nas suas posses do que confiar em Cristo. Vamos lá para Provérbios, vamos um pouquinho mais para frente. Provérbios capítulo 3. Verso 13 e 14. Provérbios capítulo 3, verso 13 e 14. E 14. Olha só o que o texto diz. Feliz o homem que acha sabedoria. A gente sabe que sabedoria aqui é uma referência a Cristo. E o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata. E melhor a sua renda do que ouro fino. Ou seja, conhecer a sabedoria, ou seja, conhecer a Cristo vale mais do que ouro refinado, mais do que qualquer tipo de renda. Como que uma pessoa ela é rica no Senhor? Como que uma pessoa ela é rica no Senhor? Uma pessoa que conhece a Cristo. Uma pessoa que conhece a Cristo, ela é rica no Senhor. Qualquer pessoa, independente da condição financeira, se ela conhece o Santo Evangelho, ela é mais rica do que o Elon Musk. O Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo. Mas ele não conhece a Cristo, que é a verdadeira sabedoria, que vale mais do que posses, que vale mais do que qualquer outra coisa. Então, o pecado da igreja de Laodiceia foi que eles viviam como igreja, se reuniam como igreja, mas eles não estavam satisfeitos em Cristo. Eles estavam satisfeitos porque eles acreditavam que as posses, a riqueza deles, trazia confiança e felicidade a eles. Vamos voltar então lá para Apocalipse. Apocalipse. Tem um texto aqui de Colossenses, mas vamos deixar ele.
Apocalipse lá no final. Bem no finalzinho, lá nas últimas páginas. Capítulo 3. Isso. Verso 17. Isso. Voltando ao verso 17. Pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Algumas traduções vão dizer aqui que eles, diz aqui, e nem sabes que é desgraçado. Eu não sei se a tradução de vocês traz a palavra desgraçado. A ACF, a King James, traz desgraçado. Desgraçado é a ausência da graça. Né? Quando a gente, o desgraçado na nossa cultura virou meio que quase um palavrão, né? Até as pessoas antigas, não fala essa palavra não, essa palavra traz coisa ruim. Mas a palavra desgraçado é apenas aquele que não tem a graça. É um desgraçado. O des é uma partícula negativa, né? Ela é o oposto. Oposto do quê? Da graça. Algumas traduções trazem desgraça. Mas a mais comum, as traduções mais modernas, trazem aqui no verso 17, e nem sabes que tu és infeliz. Olha só que interessante aqui. Os membros da igreja de Laodiceia, eles tinham o coração deles confiando nas posses, nas riquezas. E eles acabaram esquecendo de Cristo. Só que o Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês estão enganados. Vocês acreditam que estão felizes. Vocês acreditam que estão satisfeitos. Vocês acreditam que são felizes, mas vocês são enganados. Olha, ele diz aqui no final do verso 17. E nem sabes que são infelizes. Ou seja, esses homens confiavam nas riquezas e acreditavam que eram felizes. Eles acreditavam que eram felizes. Eles acreditavam que eles eram contentes com as posses deles. Realmente, aqui o que o Senhor expõe no coração deles era uma verdade. Eles se sentiam mesmo abastecidos, fartos, né? Que não precisavam de nada. Eles acreditavam. Só que no final era uma mentira. Era uma mentira. Porque a Escritura não pode falhar. E o Senhor diz que eles não sabem que eram felizes. Eles não sabiam que eram infelizes. Eles não sabiam. Porque a Escritura diz que feliz é aquele que conhece a Cristo. Bem-aventurado aqueles que conhecem a Cristo. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas que crerão. Quando o Senhor fala para os seus discípulos lá na oração sacerdotal. Então, quando a gente vê o que isso nos ensina? Quando uma pessoa ela é feliz com o pecado dela, e ela se engana que ela é feliz, ela está sendo enganada porque ela mal sabe a felicidade que é conhecer a Cristo. Porque a Bíblia declara que quem crê em Cristo é bem-aventurado. Ou seja, a verdadeira felicidade, meus irmãos, é crer em Cristo. Por mais que o ímpio, ele se delicie, ele saboreie com o seu pecado, ele não conheceu a verdadeira felicidade. Ele não conheceu, ele está se enganando. Quando a gente oferece o evangelho para a pessoa e fala, olha, você precisa crer em Cristo. Você tem que entender que o que você precisa da sua vida é se arrepender dos seus pecados. E aí sim você vai ser feliz. Muitos ímpios vão dizer assim, eu sou feliz. Nossa, eu sou feliz. Eu vivo minha vida tranquilo. Não tenho problema. Não roubo, não mato, tenho meu trabalho, tenho meu carro, tenho isso, tenho aquilo. Eu sou feliz. Você está enganado. Você está enganado. Eu não preciso do seu Cristo. Mas a Escritura não pode falhar. Esses homens da igreja de Laodiceia, eles se sentiam felizes. Eles sentiam que não precisavam de nada. Mas o Senhor está corrigindo eles. Olha só o final do verso 16. E nem sabes que vocês são miseráveis. Vocês são miseráveis. O Senhor está dizendo assim, vocês nem sabem que vocês não têm nada. E olha só a loucura da pregação do Evangelho. Você chegar para uma das maiores cidades da Ásia e você fala assim, vocês não têm nada. Olha o texto dizendo aqui, ó. Vocês nem sabem,
e nem sabe que tu és infeliz? Sim. Miserável? Olha só, miserável. A gente sabe que a gente tem duas palavras para pobre. O João uma vez falou da bem-aventurança, um devocional, que existem duas palavras para pobre na Bíblia. Tem o pobre, que é aquele pobre que ainda consegue se manter com alguma coisa, e tem o pobre miserável, né? Que é aquele que é o rejeitado, é o que não tem, é o que está rastejando o chão. E o Senhor usa essa palavra, bem-aventurados os pobres de espírito. O miserável, né? E o miserável. E aqui está dizendo que essa igreja rica, aliás, essa cidade do qual tem uma igreja rica, eles são miseráveis, eles não têm nada. Olha a loucura da pregação do Evangelho. Você olha para uma potência, você olha para a riqueza, você olha para o império e você fala, é miserável. Enquanto você olha para uma igreja pobre, você olha para uma pessoa rejeitada, que crê no Evangelho, e ele é rico. Olha a loucura da pregação do Evangelho. Já pensou você mandar uma carta para uma cidade dessa? E dizer que vocês são tudo miserável? Não tem como. Nós tivemos um terremoto e nós erguemos a nossa cidade com as nossas posses, com a nossa riqueza. Como vocês dizem que nós somos miseráveis? O Senhor está desvendando o coração dessa igreja. Eles acreditavam que eles tinham tudo. E essa, meus irmãos, essa é a situação do homem sem Cristo. Essa é a loucura da pregação do Evangelho. Ele ainda fala, sim, és miserável, pobre, cego e nu. Era uma igreja que não tinha nada. Uma igreja miserável. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriquecestes, vestiduras brancas para vestir-te, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Aqui o Senhor está mostrando para a igreja o quanto eles eram miseráveis. Vocês não têm riquezas. Eu tenho riquezas. Eu tenho riquezas. Cristo fala, eu tenho as riquezas. Jesus fala assim, olha, vocês não têm nem roupa. Nem roupa vocês têm. Comprem de mim, para que vocês não fiquem sem vestes. Vocês nem enxergam. Nem enxergar vocês enxergam. Vocês têm que comprar colírio de mim. O interessante, um fato histórico, é que Laodiceia criou um colírio que fez muito a renda daquela cidade aumentar. Era uma espécie de um pó que ajudava na limpeza dos olhos. Ficou muito conhecido em Laodiceia. E o que o Senhor fala? Vocês têm colírio aí e nem enxergar vocês enxergam. Vocês precisam comprar colírio de mim. Vocês não conseguem enxergar o pecado de vocês. Eles eram cegos porque eles não enxergavam o pecado deles. Eles precisavam de roupas porque eles estavam andando sem a justiça de Cristo. Eles precisavam se arrepender do pecado deles. O interessante é como que nós podemos comprar, ou a igreja de Laodiceia poderia comprar algo de Deus. Porque o texto aqui no verso 18 diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Compre as vestes, compre o colírio. Como nós podemos comprar algo de Deus? E a única maneira de nós comprarmos algo de Deus é não comprando, porque não dá para comprar. É impossível comprar alguma coisa de Deus. É impossível alguém receber alguma coisa de Deus por méritos, por pagamento. Eu pago alguém para receber, né? Para me receber algo. Como que eu vou pagar algo para Deus se tudo é de Deus? Não tem como, é de graça. É por meio do Evangelho. A única maneira da igreja de Laodiceia receber as vestes, a única maneira da igreja de Laodiceia poder enxergar o seu pecado era crendo em Cristo. Era crendo no Evangelho. O Senhor diz ainda aqui, aconselho-te. Olha só como Cristo trata a sua igreja. Ele fala, aconselho-te. Cristo está vendo o pecado da sua igreja e ele diz, olha, eu aconselho vocês, façam isso. Não vivam no seu pecado. Não vivam na sua cegueira. Olha o amor que Cristo tem pela sua igreja.
Lembrando, a gente vai tratar um pouquinho mais sobre isso na frente, o amor de Cristo é pela sua igreja. E o quanto isso aqui é para nós, né? Para nós praticarmos os nossos relacionamentos entre marido e mulher, diante de um pecado. Aqui Cristo, ele aconselha a igreja. Se arrependam. Cristo não virou as costas da sua igreja. Cristo não derramou a sua ira na sua igreja. Ele aconselha. Por isso que Isaías 7, verso 14 diz que Cristo é o Pai da eternidade e conselheiro. Deus forte, príncipe da paz e conselheiro. É aquele que está aconselhando a sua igreja. Exortando também, que ele também vai exortar. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que aconselho-te que de mim compres o ouro, as vestiduras e o colírio. Irmãos, essa linguagem é uma linguagem de que eu sou miserável, nós somos miseráveis. Nós precisamos ir a Cristo. É um chamado do Evangelho. Lá em Isaías, a gente não vai ler esse texto, mas Isaías 55, verso 1, existe um convite semelhante de Deus para o povo de Israel. Aqueles que estão com sede, vinde às águas. Aqueles que estão com fome, comprai e se fartai. A gente não vai ler esse texto porque o tempo está corrido, a gente já passou muito tempo. Mas o comprar aqui, irmãos, é ir a Cristo. É largar, é abandonar a arrogância, é abandonar esse pecado que estava invadindo a igreja de Laodiceia. É examinar o pecado, é localizar o pecado e correr para a fonte da vida que é Cristo. E a igreja se mostrou que sem Cristo era miserável. Verso 19. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Agora é Cristo novamente falando para a sua igreja. Falando para a sua esposa. Eu repreendo quanto amo. Irmãos, a gente vive numa sociedade onde a disciplina ela é rejeitada. Ela é rejeitada. Mas o Senhor diz, eu estou disciplinando vocês porque eu amo. Se nós não disciplinarmos os nossos filhos, e aí, independente da forma que disciplinamos, a gente precisa disciplinar. Aqui a gente não está falando de métodos, a gente está falando da disciplina em si. Se a gente não disciplinar os nossos filhos, estamos dizendo assim, não amamos vocês podem viver no pecado, e não estamos preocupados com isso. Quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós queremos ensinar para eles, o cristão, né? O cristão. Queremos ensinar para eles o quanto o pecado é terrível. O quanto deve abandonar a rebeldia, o pecado, enfim. E o Senhor faz isso com a sua igreja. Mas o ponto maior, irmãos, é que por que a disciplina ela é um ato de amor? Por que a disciplina é um ato de amor? Se Cristo não disciplina a sua igreja, e sua igreja não encontra arrependimento nele, qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? É pior. É pior. Por isso que disciplinar é amor. Porque se Cristo não disciplina a sua igreja, ela vai estar diante da ira de Deus. Ela vai estar diante da condenação. Então aquele que não disciplina não ama. Aqui está dizendo o texto, eu disciplino quanto amo. Por que a maior punição do homem é o homem viver segundo o seu coração? A gente viu lá em Romanos 1. Como que Deus despeja a sua ira? É deixando o homem vivendo seus pecados. E o homem acredita que ele vai encontrar satisfação. Só que o que ele vai encontrar vai ser tormento. Deus tirar o freio é uma demonstração de que eu não amo. Acabou meu amor. Não amo. Agora, quando Cristo ele repreende essa igreja, ele mostra, eu amo. Então, irmãos, aqui diz que eu repreendo e disciplino o quanto amo. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que nenhum sofrimento, nenhuma disciplina do Senhor, ela é superior à condenação que o homem está escapando. Vou repetir. Nenhuma disciplina
Os puritanos falam isso. Eu estava escutando uma pregação do Beza essa semana, e ele falou que nenhum sofrimento humano... Qual é o pior do sofrimento hoje aqui? Imagina, o pior sofrimento do homem que o homem pode experimentar aqui nessa terra. O pior sofrimento do homem não se compara ao pecado que ele cometeu. Não se compara. O pecado, essa praga, o pecado, né? Ele é tão terrível que qualquer sofrimento que o homem passe nessa terra não é maior do que o pecado que ele cometeu. Ou seja, quando o Senhor disciplina a sua igreja, ele está demonstrando amor, porque ele não quer que ela pereça. O Senhor não quer que a sua igreja pereça. E agora vamos ao verso 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aí a gente vê aqui um texto que ele é muito mal interpretado. Muito mal interpretado. Porque aqui a gente vê Cristo do lado de fora de uma igreja. Ou melhor dizendo, da vida desses homens da igreja. E a pergunta é como que o Deus soberano, que é Cristo, ele está do lado de fora de uma igreja e ele pede para entrar? Como que a gente concilia isso? O Deus soberano batendo a porta de uma igreja. E a razão é muito simples. Aqui Cristo está atrás da sua esposa. Cristo está atrás da sua noiva. Cristo está atrás daquele do qual ele deu o seu sangue. Veja, Cristo aqui não está falando para o mundo todo. Ele não está falando para os ímpios. Ele está falando de uma igreja que caiu no pecado, mas ainda continua sendo a sua esposa, a sua noiva. Uma pergunta simples. Se eu pecar contra a Ana, ou a Ana pecar contra mim, eu vou abandonar ela? Eu não irei atrás dela para a reconciliação? Quer dizer que a Ana deixou de ser a minha esposa porque ela pecou contra mim? A Thaís vai deixar de ser esposa do João porque ela pecou contra o João? Os nossos filhos vão deixar de ser nossos filhos porque eles pecaram contra nós? Aqui Cristo está buscando o arrependimento da sua igreja. Ele quer o arrependimento da sua igreja. Ele está à porta da sua igreja, da sua noiva, da sua esposa. Todos vocês, se vocês tiverem algum colega de trabalho e de repente essa pessoa ela ficar indiferente com vocês não vão atrás dessa pessoa como vocês iriam atrás da sua esposa. Iriam? Vocês iriam até as últimas consequências? Porque é isso que o texto quer nos ensinar. Cristo está à porta da sua igreja, da sua noiva, daquele qual ele derramou o seu sangue precioso, do qual ele ama. Da mesma maneira, eu procuraria até os confins da terra para poder resgatar minha esposa. Como todo homem deveria procurar resgatar sua esposa diante de um pecado. Ele não deveria virar as costas para sua esposa. O homem não pode, diante do pecado da sua esposa, diante do pecado dos seus filhos, ele não pode virar as costas. Mas ele tem que ir atrás. Ele tem que aconselhar como o Senhor disse. O Senhor aconselhou. O Senhor disciplinou a sua igreja, a sua esposa. E nós homens, e no relacionamento entre família, não pode haver uma ruptura por causa do pecado. Não. O homem ele tem que chorar para que a esposa dele se arrependa. A mulher tem que chorar para que o seu marido se arrependa dos seus pecados. Aqui Jesus está dizendo que ele não vai abandonar sua esposa, sua noiva. E nós, como casal, como família, também não devemos fazer isso. Nem entre irmãos. Nem entre irmãos. Então vocês entendem que aqui Cristo ele não está adiante implorando para pessoas de pessoas que nem querem saber dele, que nunca conheceram ele, né? Que isso aqui não está implorando para pessoas que ele nunca conheceu. Ele está aqui diante de uma igreja que ele morreu. Lembre-se que a igreja de Laodiceia é uma das 7 igrejas do Apocalipse. Elas precisam se voltar ao arrependimento. Como nós também caímos
E precisamos nos arrepender. Vamos cair. Nós vamos cometer pecado diante do Senhor. E o Senhor quer que a sua igreja se arrependa. O Senhor quer que a sua igreja se arrependa. A linguagem aqui, aquele que abrir a porta, final do verso 20, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui é a linguagem de comunhão. Comunhão. A igreja precisa se voltar para Cristo. A igreja precisa se voltar para Cristo. Verso 21. Vamos finalizar. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono, assim também como eu venci e sentei com o meu Pai que está no trono, no seu trono. Aqui a gente já viu, irmãos, a gente já viu que o Apocalipse, ele fala das promessas do Evangelho que já foram faladas, só que agora ele dá um tom de eternidade, né? É um reflexo da eternidade. Eu sempre uso o maná, que é o mais prático que eu consigo usar. Jesus falou que ele é o maná. E quem come dele e bebe do seu sangue tem a vida eterna. O Apocalipse diz que aquele que vencer teria um pedacinho do maná. Ou seja, você já tem a promessa lá nos evangelhos. Só que agora em Apocalipse, você tem ela de forma eterna. Aqui está dizendo, irmãos, que aquele que vencer sentará no trono como Cristo se assentou. Da mesma forma que Cristo venceu o mundo, venceu o pecado e se assentou no trono, aquele que vencer estará sentado com Cristo por toda a eternidade. Só que isso já foi revelado na Escritura. Nós já estamos com Cristo reinando, já estamos sentados com Cristo. Vamos lá para Efésios, só para a gente poder entender essa linguagem de sentar. Efésios capítulo 2, verso 5 e verso 6. Verso 5 e verso 6. Então, essas promessas que a gente vê no final de cada igreja são promessas que já foram feitas nos evangelhos, já foram feitas na Escritura, só que agora você tem uma ênfase na eternidade. Não são promessas novas. Alguém pode pensar que essas promessas aqui são promessas novas, ou são literais, né? Que a gente vai ter um maná, mas são reflexos do que já foi prometido. Efésios capítulo 2, versos 5 e verso 6. Olha só. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, aqui está dizendo, o que Paulo está dizendo aqui? Deus nos deu vida por meio de Cristo. Estávamos mortos. Cristo lá atrás, ele disse, olha, como eu venci e assentei no trono, vocês venceram e sentarão no trono comigo. Quando que Cristo venceu e sentou no trono? Quando ele morreu, ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus, depois de 40 dias. Ele subiu aos céus, está lá no trono. Ele venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele está com o Pai reinando. Lá ele sentou no trono, após sua ressurreição. Lá em Apocalipse diz que aquele que vencer sentará comigo no trono, junto comigo. Da mesma forma que eu venci, você vence. Então, aqui no verso 5, no verso 4, verso 5, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, por meio de Cristo temos vida. E olha só a sequência do texto. E juntamente com ele nos ressuscitou. E nos deu e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha só. Então, todo o cristão verdadeiro que crê no Evangelho, ele está unido a Cristo. Ele está unido a Cristo. Da mesma forma que Cristo, nós estamos unidos com Cristo por meio do Evangelho, por meio do seu sangue. Então, cremos, estamos com Cristo. Essa união mística, por meio do Espírito Santo. Como isso acontece? Se Cristo está lá no céu e nós estamos aqui na terra? Por meio de Cristo. Essa linguagem simbólica de estar sentado com Cristo é uma linguagem já de Paulo, não é algo novo, né? Ou seja, quando na ressurreição, não significa que nós
terá milhares de tronos lá, centenas de tronos, e nós começaremos a mandar nas nações, não tem nada disso. Nós já estamos reinando, ou seja, o reino de Cristo avança por meio do poder do Evangelho e estamos avançando, a igreja está avançando. Mas voltando, irmãos, aqui para o Apocalipse, e a gente vai para a parte da aplicação agora. Vamos para a aplicação. Então, o vencedor sentará com Cristo, como Cristo venceu. E vamos para uma aplicação. Nossa aplicação, irmãos, vai estar lá no verso 17. Nossa aplicação vai estar lá no verso 17. Nossa aplicação. Diz assim: pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e mau. Irmãos, aqui então, o Senhor Jesus fez um exame na igreja de Laodiceia e percebeu que eles, o coração deles estavam escorados nas posses, na riqueza, aonde Cristo era indiferente para eles. E qual que é a aplicação para nós aqui? A aplicação é que nós também devemos examinar o nosso coração. Nós devemos também examinar o nosso coração e tentar identificar o que traz satisfação para o nosso coração. O que traz alegria para o nosso coração. O que dá prazer em nossas vidas. Eu não estou dizendo que, novamente, que a nossa família não pode nos dar felicidade e prazer. Ela pode, como deve. O Senhor nos deu. O Senhor criou a família. O Senhor criou o casamento. E deve nos dar prazer. O trabalho, dinheiro, riqueza, essas coisas podem nos gerar tranquilidade e felicidade. Não há problema nenhum com isso. O texto não ensina essas coisas. O pecado de Laodiceia era ter a sua satisfação e sua alegria nas posses acima de tudo. Ou seja, eles olhavam para a riqueza deles e eles estavam satisfeitos. Não era Cristo que trazia a satisfação para eles. Ou seja, se eles perdessem a riqueza deles, eles não seriam pessoas satisfeitas. Então, irmãos, o ponto aqui para a gente de aplicação é que o Senhor fez um exame no coração da igreja de Laodiceia. E nós devemos examinar nosso coração. Tentar identificar o que traz felicidade em nossa vida. O que traz prazer em nossa vida. O que realmente nós não devemos ficar sem. O que não pode faltar em nossas vidas. E o oposto também, irmãos. Qual é o oposto? É entender, talvez não conosco aqui, no presente, mas talvez no passado. Muitas vezes, no passado, o nosso coração não encontrava satisfação. O nosso coração não encontrava contentamento. Enquanto a gente tem um lado da moeda, que a gente via os membros da igreja de Laodiceia satisfeitos por ter posses e riquezas, vamos ver o outro lado da moeda, onde talvez muitas pessoas são insatisfeitas. Não têm satisfação. Vivem uma vida amargurada. Vivem uma vida infeliz. Vivem uma vida que não tem alegria. Mas se dizem crentes. Mas se dizem cristãs. Eu oro ao Senhor que não seja nós aqui nenhuma das duas moedas. Mas o nosso papel, aquele que anuncia, é exortar. É encorajar, né? É encorajar a gente a examinar nosso coração. Então a gente tem que examinar nosso coração dos dois lados da moeda. O primeiro é se existe alguma coisa em nossa vida que nos dá mais alegria e satisfação do que Cristo. E o segundo lado da moeda, se nós temos algum tipo de insatisfação, por que estamos insatisfeitos? Se o nosso coração está insatisfeito, por que o nosso coração está satisfeito? Se Cristo é tudo aquilo que temos, como diz a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Cristo é tudo que temos. E por que nosso coração está batido? Lembra do Salmo de Davi? Quando ele tem aquela conversa entre ele mesmo, que ele fala: por que está abatido a minha alma? Por que está abatido a minha alma? Por quê? Por
que a nossa alma está abatida? Se a nossa alma está abatida, se a nossa alma está angustiada, é porque ainda Cristo não é tudo para nós. Então existem dois lados da moeda aqui nesse texto. As pessoas que encontram uma falsa satisfação nas riquezas, nos ídolos, e pessoas que não têm satisfação. E a minha oração é que nós não sejamos nenhum desses grupos. A minha oração é que a gente possa examinar o nosso coração e que o nosso coração possa estar em Cristo para todo sempre. Amém? Meus irmãos, vamos ter um momento de oração e em seguida, um momento de aplicação com as crianças. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela sua palavra. A nossa oração, Pai, é que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Pedimos que o Espírito Santo aplique essas palavras em nosso coração. Que essas palavras possam produzir frutos para a sua glória, Pai. A nossa oração, Pai, é que o nosso coração ele não esteja confiado em nada nesse mundo. Que o nosso coração, Pai, ele não encontre alicerce, confiança em nada desse mundo. Mas que o nosso coração, Pai, ele possa estar no Senhor. Que a nossa alma, Pai, possa encontrar alegria no Senhor. Que a nossa alma possa encontrar satisfação no Senhor. Que angústia, Pai, que amargura, elas não reinem em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que precisamos temos em Cristo. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar e que isso possa ser a pérola de grande valor em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo. Tudo que pedimos e agradecemos é em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por todo sempre. Amém. Amém.